Fala, Placilova, firmeza total, que é Marcelo Orozco. É um prazer estar falando com vocês. Vou começar mais um bate-papo com o Orozco. Hoje eu vou entrevistar um menino, Felipe. Firmeza total, que é o tipo de pessoa que aprende na raça as coisas, que enfia a cara e não tem medo, não. Felipe hoje ele é microempresário, ele trabalha com reciclagem de polietileno de baixo, sobretudo embalagens flexíveis. Cara, só para saber, o polietileno de baixo é o segundo material mais usado no mundo. Ali, se juntar com o polietileno de alta, se torna a maior classe de polímeros utilizadas, né? Fala, Felipe. Prazer falar com você, viu, bicho? Que legal que você aceitou meu convite. Como é que você está? Só para saber, o Felipe trabalha, ele é dono da empresa Compex, né? Que trabalha com reciclagem. Vamos lá. Fala, E aí, Marcelo. É um prazer voltar a falar com você. Aquele dia você me visitou aqui, a gente teve um papo bem agradável e é isso daí. Hoje eu trabalho com o polietileno de baixa e eu faço como se fosse uma classificação. Eu agrego valor no material. Geralmente, as empresas que trabalham aí ferro velho, empresas de gestão ambiental, eles não têm tanto a noção, eu quero pensar assim, que eles não têm tanto a noção do que eles estão fazendo e acabam mandando vários tipos de materiais flexíveis. Você sabe que cada material ele tem a sua temperatura para fazer os processos e acaba que eu entro nessa parte aí, eu faço a classificação do material. cara, que legal isso aí, viu? E agora conta para mim, como é que você chegou nesse nível aí, né? Como que foi a sua vida no plástico? Como que começou essa história, Felipe? Olha, a minha história no plástico, ela começou ali na faixa de 2003, foi quando o meu pai, isso faz bastante tempo, o meu pai, ele tinha uma empresa que fazia o processo, ele fazia o grão, passava pela extrusora e tal, e ele trabalhou granulando de 2003 a 2009. Nesse período, ele teve um problema que roubaram a mercadoria que havia dentro do galpão. E havia material dele e material de mão de obra. Em mão de obra, você iria ganhar um dinheiro, acaba que você tem que pagar a mercadoria que foi roubada, que o cliente não tem nada a ver. Ocasionou que a gente faliu, a empresa não conseguiu segurar as pontas. Aí foi onde entrou a questão da classificação. A gente estava, vamos dizer assim, num mar perdido. Mas a gente Entendi. conhecia o pessoal que granulava e a gente foi escolhendo material, comprando desse pessoal aí que acumula, foi comprando, fazendo um processo ali de separação que a gente já entendia e, e foi assim que a gente foi se virando por um bom tempo. Entendi. Naquela época eu era bem jovem, eu não tinha muito conhecimento, mas eu fui pegando gosto pelo negócio, porque tudo que eu havia conquistado vinha do plástico. Dida. Então, eu comecei a tratar com um pouco de respeito e gostar daquele material, daquilo ali que a gente estava fazendo. E até 2015, eu trabalhei para o meu pai. E como eu queria trabalhar final de semana, eu queria trabalhar um pouquinho depois do horário e acabou que meu pai ele não queria que eu tivesse esse esforço todo. Aí eu falei, não, Entendi. eu preciso para mim ter o meu crescimento. E foi em 2016 que a gente teve um acordo, eu fui trabalhar sozinho, abri o meu MEI, aluguei um galpãozinho e comecei a trabalhar para mim. Aí ficou nesse mesmo esquema. Eu trabalhava com a minha escolha e ele tinha dele. A gente se ajudava. Foi até aí que até meados de 2017, 18, eu enxerguei a necessidade de nós unirmos novamente. Mas aí eu voltei com um aspecto diferente. Eu já voltei tendo algumas decisões. Eu participava das Entendi. vendas. E foi onde que eu comecei a enxergar que esse mercado é praticamente inexplorado, né? Fala-se de porcentagens bem pequenas de reciclagem desse material, né? E aí você se especializou em polietileno de baixa densidade.
principalmente, assim. Isso, Na verdade, acaba que você só, pelo que eu entendi naquele bate-papo aquele dia com você, deu para perceber que o seu conhecimento é bem vasto, viu, Felipe? Mas aí você procurou se especializar em polietileno de baixa densidade. Como é que foi isso? isso, correto. Aqui na nossa região, Guarulhos, aqui na nossa região tem muitas empresas que fazem esse processo de granulação. Você sabe, Verdade. alguns materiais pós-consumo, eles precisam ser lavados. Aí, para lavar, granular e fazer um filme novamente, a empresa ela tem que ter uma estrutura bem razoável, né? E Verdade. aqui é cada um fazendo uma coisa, um lava, um granula, outro faz o filme. Então, por aqui a gente está cercado do polietileno, de empresas que trabalham com polietileno. Eu encontrei uma resistência bem grande de encontrar novos clientes de outros tipos de materiais. Aí Entendi. acabou que hoje eu não penso de forma nenhuma de trabalhar com outro material. Eu tenho um desejo de montar uma estrutura dessa que eu falei, lavar, granular e fazer o produto. Porém, hoje o mercado ele não oferece vantagens para você iniciar, porque o material que existe no mercado, ele é um material que não dá para ser consumido. Você precisa Sei. fazer o processo de separação, tirar impurezas. E você, um iniciante, lidar com esse tipo de perca é muito difícil, né? Foi aí que Você sabe, Felipe? hum, Pode falar. Eu tenho um curso, né, que é o CIS, que é coleta, identificação e separação de material. E eu procuro falar desses aspectos que você está falando aí. Mas eu não havia me preparado, assim, não havia me detido na questão de que cada empresa pode fazer separadamente. E você pegou o nicho da classificação, né? isso, E é verdade, assim, eu visitei algumas empresas de reciclagem, alguns que faziam o famigerado canelinha, e me certo. recordo que a separação realmente não se parecia com o que você faz. É realmente bem diferente aí o seu trabalho, viu? Isso é muito legal. Eu, nesse longo tempo, ó, de 2018, que eu voltei a trabalhar com o meu pai, eu tomei as frentes, aí eu fui em busca de novos clientes. Nessa minha busca, eu encontrei bastante fornecedores e clientes, mas é difícil as empresas, principalmente empresas de plástico, que sabem que é um material complexo, dar credibilidade, acreditar na palavra de um jovem, né? É muito difícil. Aí eu Ainda é encontrei começo de grandes carreira, né? Tem isso mesmo. e eu acredito que todas as áreas devem passar por isso, mas só que no plástico ele é mais difícil porque você não tem informação, né? É muito difícil você achar informações relevantes a princípio do polietileno de baixa, reciclagem, né? Questões assim mais técnicas, até que a gente consegue encontrar algumas coisas, mas a questão da reciclagem, como fazer uma reciclagem bem feita, a gente não encontra. Então, as grandes empresas elas só vão avaliar mesmo quando ela pegar sua mercadoria e rodar, porque existe uma Verdade. grande distância no linguajar de quem compra a mercadoria e processa e quem trabalha na classificação. E essa distância acaba que, às vezes, a empresa que está classificando, ela não entende o linguajar de quem está comprando e ela não consegue fazer o que a empresa quer. Então, muitas das vezes, eu acredito que é falta de informação que falta na nossa área. Não é muito questão de mau caratismo. Eu acho que é falta de Entendi. informação mesmo. E olha, você tem muita razão, viu? Em relação à questão da informação. Quando eu comecei a fazer esse curso aí que eu te falei, que é o CIS, né? Coleta, Identificação e Separação, nós ficamos mais no raso também, de falar a verdade, né? Eu tenho meu conhecimento de plástico e conheci alguma coisa de reciclagem. E aí fui visitar, fui fazer pesquisa, fui entender e percebi que o quanto eu estava falando era muito pouco em relação ao mundo que é a reciclagem, né? Nas escolas onde eu Verdade. trabalhei, nas escolas onde eu trabalhei, que tinham curso de reciclagem, mesmo lá
eles ficavam ainda no mais raso ainda do que eu estava propondo. Você vê, eu já estava propondo uma certa profundidade, né? Falar da identificação da queima, do tato, da funda, não afunda, lava, não lava, Certo. né? E esses caras, eles ainda estão falando 2 passos antes, ainda falam lá da ciência, do polímero, do moinho, e na verdade existe um universo inteirinho aí inexplorado, e olha, esse trabalho que você está fazendo é fantástico, viu, menino? É coisa de... Eu, eu acredito que ele é muito importante, né, para que, como o senhor disse, o polietileno, se ele for levado em consideração as variações dele, polietileno de baixa, alta e linear, ele é o plástico mais consumido do mundo. Recentemente, eu visitei a West Expo, a maior feira de reciclagem da América Latina, e lá não havia nada centralizado no polietileno. Tinha Nossa, bastante coisa interessante, mas centralizado em informações a respeito do plástico que é mais consumido na feira, maior feira da América Latina, não tinha informações. E eu fiquei bastante frustrado, né? Porque se ali a gente não encontra informação da maior feira da América Latina, aonde que a gente vai encontrar? Na verdade, professor? é verdade mesmo, viu? Assim, eu tenho, tenho 2 sensações a respeito disso. Primeiro, que a maioria das pessoas acabaram aprendendo como você aprendeu, com garra, com determinação, pesquisando, em atrás da informação. Os que sabem aprenderam assim, né? É muito Não tem difícil você problema. extrair essa É difícil, informação, não é verdade? Você encontrar né? pessoas que estão dispostas a te ensinar mesmo. E é um trabalho árduo, porque eu acredito que no mundo dos plásticos não existem regras. Você pega um polímero ali, você consegue misturar com outro. Tem empresas que fazem esse tipo de coisa. Mas no mundo da reciclagem, você vende para um, você vende para outro, e cada um tem o seu padrão. E se tratando de um plástico flexível, a dificuldade de você levantar um filme é muito grande, principalmente se tiver algum tipo de contaminante. E nessa separação, o que as pessoas mais erram, Felipe? Como que dá o trato ali com o material? Porque eu sei que, às vezes, os materiais se parecem bastante, né? O que as Muito, pessoas muito. costumam confundir e aí acaba contaminando o material, que nem você falou, né? As reciclagens, dependendo do que você colocar, o material ele não serve mais para nada, né? É um É terror isso. verdade. Um dos maiores vilões aí que a turma que granula encontra problemas é o PVC, né? O PVC. PVC, o PVC em filme, ele acaba com o material, né? Ele contamina de uma forma que você não consegue misturar com outros materiais, né? Para corrigir. Acaba que ele acaba virando um produto inferior, né? Um tubo, enfim, esses outros tipos de materiais. Mas tem algumas empresas que a gente entende que elas estão errando por falta de conhecimento. Mas algumas empresas, você percebe que eles estão errando porque eles querem, e ainda mais, eles prejudicam a cadeia da reciclagem, porque eles mandam muitas impurezas. Ó, eu fico até. Eu vou dar risada para não chorar, porque na época de 2016, quando eu estava começando, eu comprei um material de uma empresa de Santos aqui, Sim, litoral de São Paulo, né? Eu comprei isso. um material dessa empresa, veio um paralelepípedo dentro do fardo dos caras. Você Meu acredita? Deus. Imagina se um paralelepípedo vai parar num moinho ali, destrói a faca da empresa. Olha, eu trabalho numa empresa que recicla, né? Nós reciclamos lá o PET, o PE e o PP. Então, tem 2 Certo. linhas de lavagem, né? Uma lavagem para separar as garrafas. E como que o cara faz? Ele pega o fardo, né? Coloca numa espécie de uma esteira rolante lá, para os negros empurrar, corta as cordinhas, puxa as cordinhas, tira os papelão, né? Então, coloca 3 fardos, 2 abertos, um fechado, e com o fechado ele empurra para a esteira que dá sequência mesmo e tem movimento mecânico, né? E, Perfeito. é, e nós achamos paralelepípedo também, achamos No PET, meu Deus do céu. PET, um Hum.
macaco hidráulico de caminhão. Acho que esse foi sem querer, viu? Mas o que acontece, né? Na hora que ele entra no primeiro tambor de separação, que faz aquela abertura do fardo, nossa, cara, já quebrou um monte das aletas do separador, a esteira ficou danificada, foi um perereco. Então, assim, às vezes não é por mal, mas acontece muito. E acontece muito, talvez não seja mau caratismo mesmo, como você disse, talvez falta de conhecimento, e às vezes falta de saber o que é importante, né? Qual é o O nível dano de que vai qualidade causar, que eu né? preciso impor na separação, né? Ah, não, pode pôr isso aí, que isso aí vai. Mas o cara não está falando vai porque ele sabe que vai estragar. Ele não sabe que vai estragar. Mas ele fala vai com fala. O Felipe dá conta lá de processar esse material. Pode mandar aí junto, né? Infelizmente acontece muito isso daí, né? Infelizmente acontece muito isso e traz prejuízos enormes, né? Enormes, assim. Outra característica interessante que você falou aí, né? Que os materiais podem ser misturados. É verdade isso, né? A tecnologia tem, assim, se elevado grandemente nessa área, né? Então, tem materiais compatibilizantes, modificadores de todas as coisas. Mas uma coisa que eu aprendi recentemente, Felipe, que na granulação, a mistura do próprio material, por exemplo, tem polietileno de baixo, que é para filme, polietileno de baixo é linear, tem polietileno de baixo que é para tampa, né? E você consegue misturar esses polietilenos na extrusora e ter um outro polietileno intermediário com as características, sem precisar colocar produto químico nenhum, sabia? Isso é uma coisa que eu estou aprendendo agora e estou, assim, cara, maravilhado com a tecnologia, com o conhecimento das pessoas na área de reciclagem, né? A Naquele dia que eu fui... flexibilidade que o material tem, né? Ele se É encaixa em vários impressionante. aspectos, né? É impressionante, assim, né? E pessoas como você que tem o conhecimento, né? O tato da classificação, cara, dá para fazer chover, viu, com plástico, porque é um material muito versátil mesmo. A qualidade dele a qualidade dele vem na separação. Quanto melhor separado ele estiver, mais valor agregado ele tem, né, cara? Uma coisa que eu sempre digo, a empresa, ela pode ter um maquinário mais avançado, ela pode ter aquele maquinário show de bola, de última geração, mas o maquinário, ele não faz milagre. Você vai rodar ali um polietileno de baixa dentro dos fardos tem PVC, foi para a extrusora, o material não vai sair. Não adianta você ter o melhor maquinário. Então, o coração da reciclagem é a separação. O PVC é uma coisa bem séria, viu? Vou te falar. O PVC, na temperatura de processo lá de 180 graus, ele degrada e vira uma bola de carvão, né? Então, ele deixa Tem tudo que ter amarelo. um cuidado muito grande, né? PVC é um veneno, viu? E o PVC sozinho você consegue reciclar ele de boa, né? Dá para fazer outros produtos tranquilamente. Mas se ele se misturar com PET, PP, PE, ele acaba com o processo. Acaba com o processo. Estraga É tudo. Você vai fazer um filme, por exemplo, em ETA PVC, você tem que desmontar tudo, cara. Desmontar rosca, Tem que cabeçote. limpar, né? Usar outros Desmontar. tipos de materiais para limpar a rosca, canhão. É uma dor de cabeça muito grande. E aí entra aquela distância que eu falei. Às vezes a pessoa ela não tem o contato ali com o maquinário, nunca viu rodando, nunca viu o efeito que vai causar aquele filme PVC no meio do polietileno. Como Isso. ela não tem noção, é óbvio que ela vai continuar fazendo. Agora, quando você vê o estrago que pode causar, né? Eu já trabalhei em máquina extrusora, puxando ali o Sim. macarrão, e máquina de cabeçote removível, que tinha que rosquear para tirar aquele cabeçote, uma dor de cabeça, meu Deus do céu. Eu Enfim, entendo o quando que é tem algum isso. tipo de contaminante, você até chora, putz, tem que desmontar a máquina ali, trocar a É, tela. É quente, né, cara? É um monte de pecinha, é quente pra caramba, é perigoso. Tem Muito eletricidade, perigoso. é bem perigoso, né? Então é bem quente, tem eletricidade, é pesado, é ruim de manusear, tem peça pequena. Mas E faz parte desse trabalho, né? É um trabalho árduo, mas traz muitos benefícios, né? A gente encontra, assim, pessoas que se importam de verdade, que trazem mais qualidade ao processo, né? Você consegue listar aí que outros benefícios que pode trazer esse trabalho, Felipe? olha,
eu acredito que o maior benefício que a gente consegue ter com a reciclagem deveria ser, se ela fosse em larga escala, era diminuir o preço dos produtos, retirar esse material do meio ambiente, né, que ele contamina aí o nosso meio ambiente, vai para os mares aí, atrapalha os nossos animais. Enfim, a Uhum. reciclagem, ele deveria ser tratado com mais responsabilidade o consumidor final, porque quem é o mais beneficiado é o consumidor final. Há uma grande os grandes as grandes veículos aí de mídia, eles têm uma narratória que condena o plástico. Essa narrativa que o pessoal aí de imprensa impõe prejudica muito a questão da reciclagem. Mas você sabe que ele abre outros espaços, né? Realmente o que você falou aí cara, é extremamente certo, né? A narrativa é muito ruim mesmo. E eu estava lendo um estudo recentemente, né? Que apesar de todos os esforços, só 10% do plástico é reciclado. E aí falta apoio, né? Falta vontade política, né? Apoio governamental, falta a questão da estrutura, né? Da favorecimento. Mas eu também existem no mercado pessoas como você, né? Que acreditam, né? Que têm fé e que encaram de verdade a luta, que tem reconhecimento por isso, né? Conheço bastante gente assim. Uma dessas pessoas, estou te falando isso porque cheguei no assunto. Ele começou fazendo reciclagem de metais, e aí começou a receber carcaças de peças eletroeletrônicas, né? Que tem bastante metal lá dentro, cobre e tal, né? Fazia cigarrinho. Verdade. E aí ele começou a perceber que tinha muita carcaça e que as carcaças se assemelhavam. Aí ele me procurou, né? Como que eu faço para identificar esse material? E aí ensinei ele, né? E eram materiais que a identificação era muito parecida, que é o PS, o ABS, o ASA e o SAM, né? Então as carcaças eram feitas desses materiais. E um pouco de PP também. E aí eu, conversando com ele, ele falou assim, olha, agora eu já transformei o plástico como principal fonte da reciclagem aqui. Os outros, eu tenho ainda a separação dos metais, mas já não é mais importante. O mais importante é o plástico, eu já penso em crescer. Né? Vou comprar com um outro moinho, vou melhor separar. Então, assim, né? Se o plástico for melhor tratado, todo mundo na cadeia produtiva ganha, né? Primeiro que vai retirar menos recursos para a fabricação ou os recursos para serem destinados para outras qualidades, né? O custo geral cai, né? Deveria cair, pelo menos, né? Teoricamente deveria cair. E o consumidor final tem duas satisfações, de satisfazer o desejo de ter aquele produto, mas também saber que aquilo não está prejudicando o meio ambiente, não está estragando coisa nenhuma, está sendo, né, um material que tenha uma sobrevida, né? Reciclagem é isso, né? Aumentar a vida útil dos materiais. Cara, isso é legal pra caramba. Então, as pessoas precisam aprender essas coisas, né? E uma coisa também que é bastante importante, recentemente eu vi um estudo da BBC, eles disseram que o consumo de plástico ele vai dobrar daqui 20 anos. Se o maior plástico do mundo é o polietileno, o que é mais consumido, obviamente a porcentagem que vai aumentar desse material ser consumido vai ser muito grande. Então, há um vasto campo aí para você ter resultados, na verdade. Por exemplo, eu aqui, eu faço a separação. Conheço empresas que podem granular esse material para mim, eu Sim. vender. Eu posso também pegar, fazer o grão, fazer um saco de lixo, fazer uma sacolinha. As pessoas aprendendo no começo, né? Fazendo bem feito, há um vasto campo de oportunidades aí para ser explorado. Sim, verdade mesmo, viu? Você falou aí, né? Eu conheço assim umas pancadas de aplicações de polietileno de baixa reciclado. Eu vejo na indústria, por exemplo, embalar coisas, embalar pneus, embalar pallets, embalar colchão, polietileno reciclado, embalar sofá, embalar, né? É polietileno reciclado. Ele Então, protege o assim, produto, né, para a gente. isso dá uma sobrevida, né? Protege inclusive a embalagem de papelão, que a maioria desses caras aí vem do papelão, né? E ele envolve o papelão e protege todo mundo lá do cheiro, da contaminação, é uma proteção
muito mais efetiva do que os materiais que a gente conhece, os convencionais, né? Os papelão e afins, né? E muito mais barato do que os outros, alumínio, do que o ferro, né? Do que o aço, Materiais nobres. né? Então, assim, ele tem a versatilidade de uns e as características do outro e mais barato que os dois, né? Então, nesse caso é fantástico. E agora, Felipe, diz uma coisa, né? Você está nessa batida aí, e nessa empresa você ensina as pessoas. Qual a primeira coisa que as pessoas têm que aprender a respeito da reciclagem do polietileno? Qual a primeira pergunta que eles têm que aprender a responder? É importante aprender as características que o polietileno tem, porque, veja bem, eu compro o material de acumuladores, esse material ele já não está bem classificado. Para mim poder agregar valor para o material, ele tem que estar no padrão que a indústria precisa. Ela não, por exemplo, ela tem que pegar aquele material, moer, lavar, sem precisar passar a mão. E é importante você entender as características do polietileno. É isso que eu venho sempre ressaltando para o pessoal. E você pode explicar, e sempre vai haver dúvidas. Você tem que estar sempre presente para você explicar Entendi. o porquê. Por exemplo, o polietileno ele estica bastante, dependendo aí da mica que ele tiver. Quando ele, Verdade. quando ele, quando ele rasga, você vai rasgando ele vai virar, a parte que foi rasgada vai virar como se fosse uma faquinha, né? Faquinha de cozinha. Já outros Ah, materiais, já outros materiais, quando você rasga ele, geralmente ele vai rasgar reto, ou até mesmo a questão do cheiro, por exemplo, o PVC, ele tem um cheiro, sem você precisar queimar ele tem um cheiro é. bem forte. Só de Então, amassar assim, já tem o cheirão do PVC lá. quando eu particularmente, eu estou sempre participando dos processos. Às vezes eu estou ali escolhendo do lado de uma pessoa, por quê? Às vezes ela tem dúvida, mas ela não fala. Aí você está escolhendo ali, ela fala, e esse material aqui? E é muito comum. Aí eu fico lá para dar uma orientação melhor. Sim. Você sabe, Felipe, que isso é uma das coisas que eu sempre falo para os meus meninos, né? As pessoas com quem eu trabalho. Falo, velho, você quer que a sua produção melhore? Você quer que que a sua máquina melhore a qualidade, que o seu setor melhore? Fica perto da operação, dá treinamento o tempo inteiro, né? É isso que você faz. Fica perto dos caras, faça com que eles sintam segurança em te perguntar, né? O cara está seguro em te perguntar e aberto a aprender. E sabe que você é uma pessoa que vai ensinar porque você está ali com ele, né? Do lado dele, ao lado dele, né? Isso é fantástico, assim. E no caso da reciclagem, é até um pouco arriscado. Veja bem, eu compro material no preço de mercado, o preço que as empresas que consomem o material. E eu vendo geralmente 50% acima do preço de mercado. Então, se o material ele não tiver padronizado perfeitamente, vai dar algum problema aqui para mim. E por quê? Vai ser constatado no maquinário, né? Às vezes vai dar tela, às vezes o material vai ficar murcho. Ah, Então, é importante sempre estar presente nos processos, seja escolha, seja granulação, filme. Filme, acredito que ainda quando vai subir um balão, acredito que é mais fácil, que você consegue controlar a sua matéria-prima, né? A matéria-prima não está boa, vamos trocar ali. para e troca, né? E aí, no caso do macarrão, às vezes, quando você vai perceber, já está granulado lá na frente, né? Já está murcho, já está com. Aí você tem que repassar. Morde, está quebradiço, né? Tem isso aí também, né? Às Eu vezes. aprendi, eu aprendi com uma empresa que eu venho negociando desde 2019, um padrão que eu não encontrei em grandes empresas. Eles têm um padrão específico, eles não abrem mão de jeito nenhum, eles preferem perder dinheiro. E eu aprendi isso com eles. Aqui, eu compro um lote aqui, por exemplo, lá de Minas. E recentemente aconteceu isso. Eu comprei um lote lá de Minas de material, desceu aqui, saco cheio de terra dentro dos fardos, garrafa de água dentro dos fardos. Então, são coisas que a indústria ela não vai tolerar. E, às vezes, ela prefere não correr esse risco de trabalhar com material reciclado,
Que às vezes o material sim. tá bonitinho ali, não tá murcho, mas você sobe o balão, fura. Então, é uma questão muito complicada, né? E é um risco, né? Eu concordo com você, né? Então, as pessoas, seus clientes, passam para você a responsabilidade da qualidade, né? Eles pagam por isso, mas eles preferem não se arriscar. É o que eu falei, né? Lá na empresa que a gente trabalha com reciclagem, a gente, no meio do fardo de garrafa de PET de Guaraná, por exemplo, encontra lá garrafa de óleo, de PET. O óleo, na lavagem, cara, ele faz um Ele, estrago. ele Ele não faz um sai, né? Ele se mistura junto com a água ali, né? Se mistura no meio da soda, volta de novo para o sistema, na retrolavagem ele volta de novo, ele contamina muita água, ele estraga muito o processo. Aí você tem que colocar mais detergência, né? Mais soda, cara. E o É cara uma dor de coloca no cabeça meio. tremenda. E o cara põe no meio, né? E às vezes o menino que está abrindo o fardo, ele olha por fora ali e tal, beleza. Quando ele empurra o terceiro fardo, que esse primeiro vai abrir lá na frente, já está lá no destroçador, já não tem mais o que fazer, né? Já É perdemos. só prejuízo. Então, é Aí assim, existe. prejudica a fluidez e a qualidade, né, da sua mercadoria, que às vezes você pensa, não, tá tudo certo, mas passou alguma coisinha ali, acabou. Pimba. É. No polietileno, até comentei uma vez isso com o menino, né? O óleo no polietileno, ele não é tão ruim quanto o óleo no PET, né? O óleo no PET acaba com tudo, né? E não processa, não mistura. No polietileno, dependendo do óleo, se for um óleo mineral, né? Ele vai influenciar na cor. Mas ele até facilita o fluxo, né? Tem isso daí, a quantidade de óleo é determinante. Mas se ele não existir, Professor, recentemente eu vi um estudo dos plásticos que são mais reciclados no Brasil. E o PET, sim, ele é o mais reciclado do Brasil, né? PET Eu, eu atualmente sim. estive eu estive vendo o porquê que isso acontece. Veja bem, o polietileno, ele vira tubo, ele vira um produto, mas na grande maioria das vezes vai virar filme, que vai virar uma embalagem de um produto. Já o Isso. PET, o que está acontecendo com o PET? O PET está sendo muito utilizado na indústria têxtil, não é verdade? Ele está sendo reciclado, eu não sei como é que funciona o processo para ele virar poliéster, e a indústria têxtil utiliza isso daí. Você poderia até falar um pouco a respeito disso daí? Cara, você sabe que eu estou trabalhando agora com isso aí, né? Então, nós pegamos as garrafas do mercado, né? Da mesma maneira que você consegue coletar das cooperativas, dos catadores, né? Dos caras que acumulam os fardos. Tem uma rede de busca de material, a gente recicla na casa de 800 toneladas de PET por mês. É É mesmo muita bastante. coisa. E aí lava. O PET, uma característica legal, uma curiosidade. O PET é o poliéster. Certo. Aquela calça de poliéster, de microfibra, né, que nós temos, aquilo é PET, né? E Tudo o quando pessoal fala que não sabe disso, você acredita, professor? O pessoal eles não vê, sabem, é sintético. O que é sintético? Plástico. é plástico, né? E às vezes a pessoa, agora, nesse instante, eu estou vestido quase todo com plástico, né? Óculos, a camiseta é 50% poliéster, 50% algodão, a Mais uma bermuda vez, ressaltando a importância do plástico, né? Essa oratória aí que o pessoal tem denigrindo ele, eu acredito que é mais contra as empresas que estão conseguindo obter resultado, elas fazem uma narrativa totalmente desconstruindo esses pontos positivos, né? de lá, só para você saber, o que vira esse PET, essas 800, sei lá, a gente faz virar fio, né? Na verdade, uma Fio, fibra bem fibra, na verdade, né? É um certo. filamento, a gente chama de multifilamento, de espessuras baixíssimas, né? Pra você ter ideia, a gente mede em Detex e DNE, que são unidades de medida do têxtil mesmo, né? E vira carpete de carro, tapete, vira filtro Vira de... bastante coisa, né? É interessante como uma coisa que geralmente por exemplo, o consumidor final ele compra a garrafa e compra o produto. Ele não tem a noção que aquele produto que está sendo embalado pela garrafa PET, que ele descarta de qualquer jeito, ele está pagando por aquilo. E ele pode ter um Bastante. fim.
pode ter um fim nobre, né? Na verdade, como o senhor está falando, vira diversos tipos de produtos. Eu fico inconformado hoje como que o plástico ele é tratado. Olha, uma parte lá, você vê, né? Nós fazemos vários produtos lá. Então, atendemos, acho que 13 mercados diferentes na empresa que eu trabalho. Então, automobilística é só uma das partes, mas garimpo, aterro sanitário, mineradoras, o povo que precisa fazer escoramento de encosta, mas também os paninhos de limpeza, né? O Perfex da vida, a roupa do médico, né, de TNT, a touquinha, a máscara, né, aquele conjunto de máscara, aquilo tudo é de fibra de material reciclado. Tudo. Você Acredita falou nisso? aí da máscara de TNT, eu me lembrei da época da pandemia, a época onde o Exatamente. plástico ele teve seu ápice de uso. No ano de 2021, eu tive presente na negociação de mais de 1.000 toneladas em um ano. Eu sou um microempreendedor, né? Não dá para comparar com empresas grandes, mas para a minha realidade, esse número ele foi estratosférico. Tem E, pouca empresa que faz esse trampo, né, Felipe? nossa senhora, esse campo é inexplorado. A gente for falar do que dá para fazer, do que dá para explorar, a gente vai ficar um bom tempo. E agora diz uma coisa, como foi que você percebeu? Quando você falou, porra, se eu fizer assim, o bagulho aqui vai ficar louco. Quando que você teve o estalo de que esse era o negócio a ser realizado? Essa Olha, classificação. o que eu fazia antigamente na época da pandemia? Tinha muitas empresas, lembra que eu falei que eu busquei fornecedores e clientes e eles não me Uhum. deram bola? Na época Sim. da pandemia, veio aquele monte de gente querendo me vender e querendo comprar. Aí o que eu fazia? Eu falava, ó, fulano de tal tem um material assim, é semelhante do jeito que você precisa, mas eu não posso garantir, porque eu só garanto o que eu faço aqui, quando eu tenho um processo. Mas como a necessidade era muito grande, eu comprava daquele fornecedor e vendia para o meu cliente. Aí eu fui fazendo bastante isso. Vários meses fui fazendo isso, mas só que dava problemas. Aí o pessoal fala, esse material teve isso, esse fornecedor teve aquilo. Aí teve um momento que um cliente ele falou, Felipe, eu preciso de tal material. Eu vou até citar, ele queria um colorido sem preto, que é muito difícil, que o pessoal só separa colorido e canela. Aí eu falei, Sim. pô, esse material que você está me pedindo aí é mosca branca dos olhos azuis, não acha? Aí foi passando um tempo, eu falei, pô, não acha, mas eu posso fazer para você. Aí eu sugeri para ele, falei, ó, eu consigo fazer esse material do jeito que você quer, a gente alinha a questão de preço, que eu vou ter que comprar no preço de mercado, vou vender um pouco acima, se você achar que é interessante, e deu certo desse jeito aí. Foi Cara, que aí que legal. eu vi que a questão da qualidade e da padronização do material é extremamente fundamental e as Extremamente. empresas elas valorizam. Nesse ano passado também, eu tive negociando uma empresa do Sul. Na época que eu estava negociando com eles, eles falaram que estavam rodando na faixa de 1.000 toneladas mês Caramba. do polietileno de baixo. Então, empresas que têm um fluxo tão grande assim, elas têm padrões e elas não vão abrir mão dos padrões. É aí Exato. que eu imaginei que sempre a qualidade vai agregar valor e vai dar mais competitividade para o seu produto. Aí eu falei, opa, esse mercado do jeito que eu estou fazendo é inexplorado. E aí eu decidi só trabalhar dessa forma. Parei de vender carga direta e só o que eu passo à mão mesmo. Cara, é fantástico isso aí, viu? E olha, que a gente já falou isso hoje, né? Quanto melhor classificado, quanto melhor separado tiver seu material, melhor vai ser o resultado do processamento, né? O cara que vai processar vai ter uma máquina estável. E sabe que pode colocar lá o material para virar espaguete ou virar filme, e ele vai ter estabilidade no processo. Então, ele pode pagar um pouco mais caro pela separação,
mas ele vai ganhar em estabilidade e produtividade, né? Isso é fantástico. Essa brincadeira do ganha-ganha, né? Isso é É verdade. sensacional. E você encontra a mão de obra com facilidade, Felipe? Ou, assim, depois que você treina a pessoa, você prefere manter ela lá? Como que é esse lance com a mão de obra? Olha, a mão de obra é um grande problema, como a grande maioria dos setores, mas no plástico, na separação, é mais difícil ainda, porque geralmente as pessoas que se dispõem a trabalhar no plástico são pessoas mais humildes, né? E geralmente não tem informações, já não tem as pessoas que têm acesso a grandes fontes de informação, já não tem. Imagina as pessoas humildes, né? Então, é muito difícil você encontrar pessoas que têm experiência, e as pessoas que têm experiências, elas estão acostumadas a trabalhar num padrão que não é o que eu trabalho. Que o meu padrão De outra maneira, né? Com vícios em outros lugares. coloca BOPP no meio do material, que algumas empresas elas vão fazendo o granulado desse jeito mesmo, porque elas não vão consumir. Agora, se a empresa ela faz o granulado e consome, eu tenho certeza que ela não vai colocar esse BOPP no meio. É bem nessa mesmo. É bem nessa Então, mesmo. essa questão de mão de obra é uma dificuldade, mas para quem tem o conhecimento e está disposto a ficar ali em cima, consegue. Então, é assim, né? A mão de obra você não consegue encontrar contento no mercado, mas você batalha e treina, né? Você consegue reter a mão de Exatamente. obra com você, ou eles, depois que aprendem, vão embora? Porque lá na empresa onde eu trabalho, eu tenho essa dificuldade. A gente contrata uma pessoa sem experiência, ensina a separar, ensina a identificar, ensina a classificar, fazer tudo bonitinho. A pessoa passa um tempo em cada um dos pontos da máquina. Quando ele está lá em cima, lá que chama o mezanino, que é onde é a separação fina, ela vai embora, pede a conta. Você tem esse problema também? Uma coisa que eu falo aqui para o pessoal quando eu vou ensinar eles, eu falo o seguinte, ó, isso que eu vou ensinar para vocês, não tem ninguém ensinando. Se você aprender, se dedicar a fazer do jeito que eu estou falando, você pode montar o seu negócio, trabalhar por conta, vende mercadoria para mim, vende para outra pessoa, mas é importante que você faça do jeito que eu estou pedindo para você fazer, que eu estou te orientando, que é um padrão Olha, que vai ser valorizado, né? sensacional. Então, faltam muitos profissionais nessa área, Felipe. A gente pena aí para conseguir uma mão de obra um pouco mais de qualidade e quando encontra tem que ser valorizado. E é legal isso que você faz de falar para a pessoa que ele está, lógico, né? Ele está te ajudando a separar melhor, mas você está ajudando ele a conhecer uma possibilidade de profissão. Um outro aspecto da reciclagem, e agora eu tenho percebido uma pequena mudança, pequena. Pouca gente se dispõe a trabalhar na separação, por conta dos resíduos, né, da contaminação biológica, química que pode ocorrer, né? E as pessoas também não têm grana para ter os EPIs adequados, né? Enfim. Mas já tenho percebido algumas famílias inteiras, né, que estão destinando seus espaços, seus quintais, para acumular e separar esses materiais reciclados de forma geral, né? Então, eu acho que isso vai mudar, né? Esse receio que algumas pessoas têm de trabalhar com reciclagem, eu acho que isso vai mudar, vai, né, ser uma coisa socialmente melhor aceita, né? Porque, ao final das contas, as pessoas têm um problema com social, né? Com o que pensam a respeito, e não é esse o lance, né? Se trabalhar com segurança, com conhecimento, né? O trabalho se desenrola, se desenvolve e você ganha dinheiro nisso, né? Mas ainda há uma caminhada grande para percorrer. O pessoal eles ficam muito confusos, né, para aprender nesse mundo do plástico, que é um mundo muito complexo, né? Você fala, eu trabalho só com polietileno, mas tem um polietileno de alta, mas tem um polietileno linear, mas também tem um polietileno de ultrapeso molecular. Aí a pessoa fica doida, né? Fica assim. Uma estratégia que eu acho que é muito válida, né? É assim, além do que você já faz, que é fantástico, é pedir para as pessoas, junto com você, escrever as características. A pessoa mesmo escrever. Deixar ali do lado. Nas palavras Lógico, dela, né? isso, exatamente.
quando a gente escreve alguma coisa, a gente registra dentro da cabeça. E, ao mesmo tempo, ele vai estar olhando. E como foi uma coisa que nasceu dele, né? Apesar de você ter ensinado, foi ele que escreveu, é engraçado isso. E gera um comprometimento na aprendizagem, né? O cara vai se esforçar em aprender aquilo mais rapidamente. Mas aí é uma coisa que eu acho que você vale a pena se implementar isso na sua empresa, que isso vai ter muito sucesso. Eu vou experimentar isso daí. Eu Olha, nunca tinha cara, tentado, não. eu demorei para aprender isso, vou te falar a verdade, viu? Principalmente a época da pandemia, olha que estranho que eu vou falar. A pandemia me ensinou que escrever com a caneta no papel é mais importante do que olhar, do que ver e reassistir, né? Eu acredito que a aprendizagem de quando você rabisca alguma coisa no caderno é muito maior do que você ficar apenas lendo e ouvindo, né? Quando você Esse escreve, mundo você... tecnológico tirou isso da gente, né? É bom a Exato, gente vira isso. estar em cima disso daí também, né? Sabe como que eu tenho resolvido isso? Eu passo alguns exercícios para os meninos fazerem e peço para que eles escrevam no caderno, tirem foto e mandem pelo WhatsApp. É porque ele tem que escrever, não tem jeito, né? Eu não estou pedindo para ele É digitar, verdade. ele tem que escrever, né? Então, é uma forma Não de dá para garantir que o fugir. cara... É uma safadeza de professor, mas acho que para a aprendizagem dos meninos vai valer muito a pena. Para a aprendizagem dos seus meninos vai valer muito a pena, viu? E tem outra coisa, né? As pessoas não se sentir cuidadas, né? Quando o cara se sente cuidado, aí, cara, aí ele está envolvido, absolutamente, ele se Se sente compromete. motivado, né? É isso. Essa é a palavra, vem a motivação do trabalho, né? E é fantástico. Felipe, agora é o seguinte, man, eu tenho uma aprendizagem imensa ainda para fazer com você. A gente ainda vai bater muito papo sobre essas coisas. Eu espero aprender coisas, ensinar coisas. Eu acho que a gente vai fazer uma parceria bem legal. Vou deixar um espaço aqui para você fazer a propaganda da sua empresa, para você falar sobre plástico. Cara, é um momento de liberdade para você falar o que você quiser. Eu acredito que as pessoas que estão dispostas a aprender, elas podem encontrar alguma coisa de útil nessa área aí de polietileno de baixa comigo. Eu trabalho já há 10 anos já nesse segmento de forma prática, né? Então, vira e mexe, eu estou postando alguma coisa que o pessoal costuma errar lá no meu Instagram e eu E eu tenho... acompanho, viu? Só para você saber, eu te acompanho, sou Eu inscrito. vejo lá, eu vejo. Eu fico feliz de você estar sempre de olho lá. Obrigado, hein? Eu acredito que a gente precisa mudar esse cenário. Essa questão do polietileno aí, a gente precisa disseminar o máximo de informações possíveis. Por exemplo, a questão de clientes e fornecedores, eu não tenho essa questão de problema. Eu consigo comprar de um, não tem, outro tem. Eu consigo ter... O meu maior problema é conscientizar essas pessoas ali do que elas estão fazendo errado. Porque eu acredito que quem cata aquele reciclável ali na rua, seria bom se ele soubesse, mas ele não tem obrigação nenhuma de saber. Agora, Sim, quem verdade. compra esse material, ele tem a responsabilidade de tratar aquele material com respeito. E não é o que acontece. E grandes empresas, eu fico pasmo, empresas carregam aí nomes no nome da empresa ambiental. Você vai ver o material deles, empresas perpetuadas já no mercado, 30, 40 anos. Não tem Sim. como a empresa falar que não sabe daquilo, que está fazendo por inexperiência. É complicado. Aqui, na minha empresa, Compex, eu trato com respeito tanto quem compra o material de mim, como as empresas que eu compro o material. Eu sempre estou tentando orientar, porque se for falta de informação, a gente vai fazer o possível, né, para solucionar. E eu agradeço bastante esse espaço que você tá abrindo para a gente dialogar a respeito do mundo que é pouco explorado, Marcelo. Eu fico bastante feliz. Olha, você sabe que a gente pode fazer até um bate-bola no Insta, né, qualquer hora dessas. E agora, para Vai ser você que está assistindo a interessante. gente, cara, você que está assistindo a gente aqui, segue o Felipe.
ele tem um monte de dicas muito legais. É verdade isso, Felipe. Eu acho mesmo sensacional o trabalho que você faz, é espetacular. Eu espero que você cresça, que você evolua, que você multiplique isso, que as pessoas, aos poucos, cada vez te deem mais ouvidos e melhorem os seus... Porque, assim, me parece, né, que o seu aconselhamento leva a pessoa a evoluir. Tanto o cara que vende, que vai separar melhor para você, quanto o cara que compra, que vai receber material melhor separado, classificado, bonitão, né? Então, eu Algumas acho que isso aí... pessoas, elas me falam, pô, Felipe, você vai ensinar o pessoal, aí vai acabar o seu serviço. Na verdade, eu tenho outros objetivos, né? Se eu conseguir ajudar outras pessoas a terem resultado também, perfeito, fico feliz pra caramba. É isso, né? E de verdade, né? Como a gente acabou de falar, isso causa um comprometimento da pessoa com você, né? Ela se compromete a garantir aquela qualidade e também você ganha com isso, né? Então, essa confiança, é um apreço nas pessoas, ele acaba errando pensamentos positivos, em ganho financeiro, em confiança no mercado. É uma brincadeira do ganha-ganha verdadeira mesmo, viu? Então, fica ligado aí, você, Plastilove, que quer se enveredar por esse mundo da reciclagem, o respeito ao material, o conhecimento, né? A busca pela informação é o que vai trazer sucesso de verdade, né? E nesse sentido Sem aí, dúvida. eu, Felipe e algumas outras pessoas estamos no mercado para isso, né? Para tentar disseminar o máximo de informação útil, decente, fiel, né? De qualidade. Exatamente. Que dá para absorver, né? É isso aí. Felipe, brigadão pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Cara, essa conversa foi demais, mesmo, de verdade. Sabemos que tem muitos outros assuntos que a gente ainda vai falar, né? Que a gente ainda vai abordar. A gente vai fazer esse trabalho bem mais longo. E você que está assistindo, né? Se gostou do vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no nosso canal, né? Eu vou deixar o link também das redes sociais do Felipe para você também acessar, também se inscrever lá, também segui-lo nas redes sociais. E nosso objetivo aqui, como eu disse, é compartilhar informação útil, decente, de qualidade, né? Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, manda para mim que a gente vai falar mais. Felipe, ó, brigadão de coração, viu? Sensacional. Prazer, Orosco, de novo falar com você. Espero outras vezes aí a gente dialogar, fazer alguns vídeos aí para instruir o pessoal. Fica com Deus Sensacional. e muito obrigado, tá bom? Tchau, Deus te tchau. abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu.